Bem-vindo a mais um bate-papo do Renda na Mão. Aqui você vai ver tudo sobre finanças no canal que te ajuda a colocar renda na sua mão. Hoje a gente vai revisitar um gigante, um livro que, olha, tá na cabeceira de muita gente há décadas. Quem pensa enriquece, do Napoleon Hill. Um clássico absoluto. Exato. E ele é de 1937. Aí a pergunta que eu me faço, e que muita gente deve se fazer também é: será que os conselhos de um livro escrito durante a Grande Depressão lá nos Estados Unidos? Um cenário caótico, né? Caótico. Será que isso ainda tem alguma validade para o brasileiro de hoje? Para quem lida com a nossa inflação, com a instabilidade, com a luta diária para fechar as contas, isso não é só um papo motivacional que, na prática, não ajuda a pagar o boleto? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão e é o ponto de partida perfeito. A minha resposta é que sim. E talvez seja até mais essencial hoje do que na época. Mas, por quê? Porque o centro do livro não é sobre economia, sabe? É sobre psicologia. É sobre uma estratégia mental. A frase mais famosa da obra que todo mundo já viu por aí é: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Ah, sim. Essa frase está em todo lugar. E a nossa missão hoje é justamente essa: resgatar essa frase do mundo dos clichês e transformá-la num plano de ação, com os pés bem fincados na nossa realidade. Gosto disso. Tirar do clichê e trazer para a prática. Então, por onde a gente começa a construir essa tal estratégia mental? Qual é o primeiro tijolo? O primeiro tijolo e a fundação de tudo é o que o Hill chama de desejo. E ele é muito, muito enfático nisso. Não é uma simples vontade. Não é eu queria ser rico. Fixa que te consome e te força a agir. Não importa a circunstância. É a diferença entre querer e precisar. Entendi a teoria, mas na prática, como uma pessoa que está no sufoco, pensando na conta de luz, no aluguel, consegue cultivar um desejo ardente por riqueza, em vez de um desejo ardente de só sobreviver ao próximo mês? Um exemplo ajudaria. O exemplo que o próprio Hill usa é o mais poderoso de todos. A história de Edwin C. Barnes. Certo. O objetivo dele era um só: cristalino, se tornar sócio de negócios do Thomas Edison, o maior inventor da sua geração. Agora vamos analisar o cenário dele, que é muito parecido com o de muita gente hoje. Ok. Barnes não tinha dinheiro, nem para passagem de trem. Não conhecia o Edison. Não tinha uma educação formal de destaque. O livro descreve ele com a aparência de um vagabundo comum. Zero, objetivamente falando. Exato. Um cenário completamente adverso. A maioria das pessoas nem tentaria, né? Com certeza não. O que ele fez de diferente? Ele não tinha um plano B. Ele queimou as pontes, como diz o livro. Ele viajou como clandestino num trem de carga até Nova Jersey, onde ficava o laboratório do Edison. Chegou lá sujo, sem dinheiro e se apresentou. Uau! Ele não pediu para ser sócio, claro. Ele disse que veio para trabalhar com Thomas Edison. A intensidade da convicção dele era tão grande que o Edison deu uma chance. Um emprego de faxineiro, o mais baixo na hierarquia com um salário mínimo. O que me chama a atenção aí é a atitude. Ele não ficou em casa planejando o cenário perfeito. Ele foi. Ele se colocou fisicamente no ambiente do objetivo dele, mesmo que fosse para varrer o chão. Exatamente. Essa é a chave. Ele entendeu que precisava estar no jogo, não na arquibancada. E ele ficou nesse emprego por meses, observando tudo, aprendendo, só esperando a chance dele. E a chance veio. Veio. Com uma invenção do Edison que ninguém queria vender, uma máquina de digitar. Os vendedores experientes da equipe achavam um produto complicado, difícil de explicar. Eles não acreditaram naquilo. E o Barnes viu o que ninguém mais viu. Isso. Ele foi até o Edison e disse: eu vendo essa máquina. Ele acreditou tanto que convenceu o Edison. E o resultado? Ele vendeu. Vendeu tanto, com tanto sucesso, que o Edison deu a ele um contrato para distribuir a máquina no país inteiro. Com isso, Edwin C. Barnes fez uma fortuna e realizou o desejo ardente dele. Se tornou, de fato, sócio do Thomas Edison. Que história! A lição é que o desejo dele não era uma esperança, entende? Era uma certeza que guiava cada ação. Ele não estava tentando, ele estava fazendo, até dar certo. É uma história fantástica, realmente. Mas vamos trazer para o nosso ouvinte.
Para a pessoa que está presa no ciclo de pagar boletos com a corda no pescoço. Como aplicar essa mentalidade? Hill oferece um método para isso? Oferece. E é aqui que ele se diferencia de muito autor motivacional. Ele cria um método de 6 passos práticos, uma fórmula que qualquer um pode seguir. Ok, vamos a eles. Primeiro, seja específico sobre o valor. Fixe na mente a quantia exata de dinheiro. Quero mais dinheiro é vago demais. Tem que ser quero 100 mil reais. Certo, um número. Segundo, determine o que você vai dar em troca. Não existe almoço grátis. Vai ser mais horas de trabalho, um produto novo, uma habilidade que você vai desenvolver e vender. Tem que ser claro. Uhum. Terceiro, estabeleça uma data limite. Quero 100 mil reais até 31 de dezembro de 2025. Quarto, crie um plano de ação detalhado, passo a passo. E o mais importante, comece a agir imediatamente, mesmo que o plano não esteja perfeito. Entendi. Quinto, escreva tudo isso. Coloque num papel a quantia, o prazo, o que você dará em troca e o plano. E o sexto passo, que conecta tudo. Leia essa declaração em voz alta, todos os dias, ao acordar e antes de dormir. E enquanto lê, visualize, sinta e acredite que você já possui esse dinheiro. Ok, eu preciso fazer o papel da cética aqui. Para quem está com o nome no Serasa, ler um papel em voz alta e sentir que tem o dinheiro pode soar muito como pensamento mágico. Como a lei da atração que não paga as contas. Sim, sim. Como diferenciar estratégia de Hill de uma autoajuda vazia que pode gerar mais frustração? Excelente ponto. É a dúvida mais legítima que existe. A diferença crucial está nos passos 2 e 4. O que você dará em troca e o plano de ação imediato. A parte da ação. Exato. A leitura da declaração não é um ato mágico, é uma ferramenta de programação mental. Ela serve para manter seu cérebro focado no objetivo e nas ações necessárias 24 horas por dia. É para que quando surgir uma oportunidade, como a da máquina de digitar, sua mente esteja tão preparada que você a reconheça na hora. A fé que Hill propõe não é esperar o milagre, é a confiança inabalável no seu plano de ação. Então, o ritual de ler a declaração é um reforço para a disciplina da execução. Isso me leva a outro ponto. A nossa programação mental que já existe. Muitas vezes, a gente carrega crenças sobre dinheiro que vêm da criação, da cultura. Com certeza. Coisas como dinheiro é sujo ou rico não vai para o céu. Essas ideias não sabotam todo o processo? Totalmente. É o que a gente pode chamar de herança comportamental. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas se o seu subconsciente acredita que dinheiro é ruim, ele vai encontrar um jeito de te sabotar para provar que está certo. E como se quebra isso? É aí que entra o segundo princípio de Hill, a autossugestão. Aquele sexto passo de ler a declaração em voz alta é a principal ferramenta. É o ato de deliberadamente alimentar sua mente subconsciente com novos comandos positivos para sobrescrever a programação antiga. É como instalar um software novo sobre um antigo que está cheio de vírus. Em vez do vírus do eu não consigo, você instala o programa do eu estou executando meu plano para conseguir. Perfeita analogia. É exatamente isso. E não é à toa que, quando o Hill lista as 30 principais causas do fracasso, a esmagadora maioria é mental. Por exemplo, a falta de um propósito definido. A procrastinação, o hábito de esperar um momento certo que nunca chega. Que nunca chega mesmo. E talvez o mais importante, a indecisão. O medo de tomar uma decisão e se comprometer. A autossugestão diária fortalece esse músculo da decisão. Faz sentido. Você define o desejo, cria um plano e usa a autossugestão para manter a mente alinhada. Mas aí vem outra barreira. E se o meu plano exige um conhecimento que eu não tenho? Ótima pergunta. Se eu quero montar um negócio online, mas não entendo nada de marketing digital, por exemplo, o que eu faço? Essa é a ponte para o próximo pilar, o conhecimento especializado. E a história que Hill usa para ilustrar isso é a de Henry Ford. O da Ford. Isso. Durante um processo judicial, tentaram humilhar o Ford, fazendo perguntas de conhecimentos gerais que ele não sabia responder, para provar que ele era ignorante. Sei. Ford, cansado, respondeu algo genial. Eu posso apertar um botão na minha mesa e em minutos terei aqui especialistas que podem me dar a resposta para qualquer pergunta.
Por que eu deveria entulhar minha mente com informações que posso obter quando preciso? Brilhante. A lição é transformadora. Você não precisa saber tudo, mas precisa saber onde encontrar o conhecimento e como se cercar de quem o possui. Isso é libertador. Tira aquele peso de ter que ser especialista em tudo. E me parece que é aqui que entra o famoso conceito de mastermind, certo? Exatamente. O Mastermind é a aplicação prática do princípio de Henry Ford. Hill define como a coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. As palavras-chave aí são harmonia e propósito definido, né? Perfeito. Não é um simples grupo de amigos para tomar um café. É uma aliança estratégica. E como isso funciona na vida real, para uma pessoa comum? Pense em dois amigos que querem sair das dívidas. Como eles formariam um mastermind? Esse é um exemplo perfeito. Esses dois amigos poderiam se encontrar todo sábado de manhã. O propósito definido: eliminar as dívidas em 12 meses. Certo. A coordenação de conhecimento. Um revisa as planilhas de gastos do outro, aponta onde cortar. Eles pesquisam juntos formas de renda extra. Um cobra o outro sobre as metas. E o espírito de harmonia. Eles se apoiam quando um pensa em desistir. Uhum. Essa troca, essa cobrança mútua, cria uma terceira mente, uma sinergia muito mais poderosa do que cada um tentando sozinho. Agora sim ficou claro e aplicável. É ter um parceiro de responsabilidade, mas com método. Muito bem, os princípios são poderosos. Mas agora, vamos para um papo reto. Vamos lá. A história que o próprio Napoleon Hill conta, de que ele foi pessoalmente contratado e mentorado por 20 anos pelo magnata Andrew Carnegie para entrevistar 500 homens ricos. Isso é verdade? Essa é a pergunta mais importante para quem quer estudar Hill com um olhar crítico. E a resposta, baseada no trabalho de biógrafos que vasculharam nos arquivos do Carnegie, é que, ao que tudo indica, não. 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 Não existe um único registro, uma carta, uma anotação nos diários do Carnegie que mencionem Napoleon Hill ou qualquer projeto do tipo. Aparentemente, a história da mentoria de 20 anos foi uma invenção do Hill. Uau! Isso é um baque. A história que fundamenta o livro inteiro é provavelmente um mito de marketing. Isso não coloca em xeque a credibilidade de tudo? Essa é a reação natural. Mas eu proponho um outro olhar. Isso não diminui o valor dos princípios, mas nos ensina uma lição extra: a importância do pensamento crítico. A origem da história pode ter sido uma estratégia de marketing para dar autoridade ao livro, e funcionou espetacularmente. Mas os princípios que ele organizou, o poder do desejo focado, da autodisciplina mental, são observáveis e verdadeiros. São padrões de comportamento encontrados em pessoas de sucesso. Entendi. É como receber uma receita de bolo deliciosa. Se depois você descobre que a pessoa mentiu, dizendo que aprendeu com um chefe famoso na França. O bolo deixa de ser gostoso? Não, a receita não deixa de funcionar. Exatamente. A receita continua válida. O valor não está na história do autor, mas na eficácia da estratégia que ele ensina. O nosso papel é filtrar a informação, separar o mito do método e aplicar o que funciona. Uma perspectiva muito equilibrada. Então, para amarrar tudo, os pilares essenciais são: primeiro, transformar a vontade vaga de ter mais dinheiro em um desejo ardente, com valor, prazo e plano. Isso. Segundo, usar a autossugestão para reprogramar a mente, trocando crenças limitantes pela confiança no plano. E terceiro, entender que não precisa saber tudo, mas sim construir seu próprio mastermind, sua aliança estratégica. Síntese perfeita. E se me permite, deixo uma reflexão final. O livro enfatiza muito o poder da decisão. Então a pergunta é: qual única decisão, por menor que pareça, quem nos ouve pode tomar ainda hoje, agora mesmo, que tem o potencial de iniciar uma mudança em toda a sua trajetória financeira? Excelente provocação. E para quem quer dar esse próximo passo, que é uma ferramenta para começar a organizar a vida financeira de vez, nós temos uma recomendação. É o nosso e-book oficial, Da Dívida à Riqueza. Ele está disponível na Amazon e tem uma avaliação excelente de 4,6 estrelas.
É um guia prático para colocar a casa em ordem. E o mais importante, comprando o e-book, o ouvinte apoia diretamente o nosso canal, o Renda na Mão, e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade como este. Não deixem também de visitar nosso blog para mais artigos e análises em www.rendanamão.com.br e, claro, se inscrevam no nosso canal Renda na Mão no YouTube para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo episódio e lembre-se, conhecimento é o que coloca a renda na sua mão.